hacemos comunicación y el marketing. Y también van a hablar de los planes para la recuperación y para la vuelta, en fin, no a la normalidad, pero al tiempo en que las personas van a poder salir de sus casas y hacer la movilidad y mantener y recuperarse toda la economía y otras cosas más. Yo voy a empezar invitando a Roberto Sganzella, que es un experto de marketing en transporte público y movilidad urbana, que trabaja acá en Brasil, pero tiene trabajos en otros países de Latinoamérica. Ella está conmigo en el estudio y que va a hacer su presentación, la primera presentación. Después yo voy a llamar nuestros otros dos participantes que están más lejanos, pero por certeza, van a estar con nosotros sin necesitar de vuelo, aeropuerto. Uno va a venir de Medellín y otro de la Ciudad de México. Pero ahora la palabra es con Roberto. Roberto. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias, Eleonora. En nombre de UITP, yo agradezco el honor de participar de Latin America Week 2020. Yo voy a hacer la presentación en portugués, pero una pequeña introducción todavía en español para ayudar a nuestras traductoras que están haciendo un buenísimo trabajo. La audiencia está casi toda o una buena parte en portugués y yo voy a hablar de cosas más de Brasil, entonces yo voy a hacer la ponencia en portugués, Valesca, se me permite, pero, por favor, se puede poner, todas las telas estarán escritas lo que voy a hablar, que es distinto de leer. Lo que voy a hablar estará en portugués escrito en las pantallas para facilitar la experiencia de estos minutos en este tema que estamos llamando agora em português, como a comunicação, como o marketing pode ajudar na recuperação da demanda e na recuperação da credibilidade, ou o que a gente chama de ter, de novo, a confiança restabelecida. Muito bem, por que é importante a gente falar sobre reconquista da confiança e reconquista da demanda? Um não pode vir primeiro do que o outro. Nós temos que primeiro voltar a recuperar a confiança no cliente. Eu gosto muito quando o Jurandir Fernandes fala que o momento, ou a palavra de ordem é trust, confiança, para que a gente possa recuperar a demanda. Não importa se a demanda vai ser 80, 90, 70, o importante é que esta demanda recuperada, este cliente e usuário, ele não pode voltar com medo da mobilidade, com medo do ônibus, com medo do metrô, com medo do transporte. Por que eu digo isso? Porque muitos têm se falado que o transporte coletivo é um lugar de grande risco de contágio, sendo que não há nenhuma evidência científica que comprove tais afirmações. Isso foi criado no imaginário das pessoas, principalmente dos nossos clientes, aqueles que necessitam usar transporte coletivo todos os dias, principalmente pela chamada grande imprensa, a televisiva, inclusive é a que eu mais responsabilizo por isso, ela tem sido bastante impiedosa com o setor, mostrando, via de regra, ônibus cheios, no momento de pico, o que é, na verdade, inevitável acontecer em qualquer transporte de massa do mundo, mas não mostram os quase sempre vazios que estão, na sua maioria, principalmente após a pandemia, circulando durante a cidade. A grande maioria da imprensa, eu não estou generalizando, estou dizendo que a grande maioria, nós temos excelentes repórteres que têm feito um excelente trabalho, estudam o assunto, sabem que não somos vetores, que não somos os vilões da questão da pandemia. Fixem bem, não estou dizendo que o ambiente coletivo ele é isento de riscos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o ambiente coletivo, uma vez operado com protocolos de segurança, que é o que o transporte urbano está fazendo desde o início da pandemia, ele pode sim ser um ambiente seguro, à semelhança de outros setores, como shopping centers, supermercados, restaurantes, etc.
Portanto, o transporte coletivo, e eu sei de empresas que desde março já começaram a abrir os vidros, máscaras para os seus motoristas, mesmo antes de serem exigidos pelas autoridades, estão executando uma operação com protocolos. Hoje nós temos várias operações com 15 itens, 20 itens, Vitória tem 40 itens de protocolo de segurança, portanto, o transporte operado desta maneira, não estou falando de uma operação sem cuidados, mas operado desta maneira, ela pode ser sim segura para a mobilidade urbana. Temos diversos estudos, pesquisas, trabalhos internacionais e já no Brasil, vários deles, e latino-americano, que mostram que o transporte coletivo, operado assim com segurança, com medidas de proteção, como algumas das que eu vou mostrar, e que são passíveis de campanhas, eu acho necessários de campanha para recuperar a confiança e a demanda, que fazem com que a mobilidade seja segura. Eu quero dizer isso para vocês, porque nós temos sido muito tímidos, o setor tem sido tímido, as autoridades não têm se posicionado devidamente. Estou falando de autoridades do setor de transporte. As nossas entidades, nós temos sido muito tímidos em colocar os pontos que nós temos certificados por vários estudos e várias reportagens. Por exemplo, temos aqui a Goldman, do New York Times, ela fez uma matéria muito interessante, dizendo que aqui estão as fontes, BBC News, todas matérias muito recentes, porque no tema de Covid a gente precisa ser muito recente com as informações. Ela disse que o rastreamento de contatos no Japão, na França, na Áustria, não encontrou ligações entre surtos de Covid relacionados ao transporte público. Já vários modelos matemáticos comprovam que o transporte público bem ventilado, que é como ele tem sido feito principalmente nos ônibus, com as janelas abertas, e o uso de máscaras faz com que esse ambiente feito e operado com protocolo seja um ambiente muito mais seguro do que um bar lotado, por exemplo. Temos um estudo muito bom aqui no Brasil, da Marco Polo. É importante dizer, Marco Polo é a principal fabricante de ônibus do mundo, junto com a Universidade de Caxias do Sul. Então, é a indústria, uma grande indústria com academia, constatando que o volume de pessoas dentro de um ônibus, ou melhor, perdão, que o volume de ar por pessoa dentro de um ônibus pode ser 63% superior do que o exigido pela ABNT para a renovação de ar em ambientes fechados, como shoppings, bancos, supermercados, etc. Então, todos os ônibus estão sendo trabalhados com vidros abertos, portanto, com uma circulação de ar muito mais segura até do que andar dentro de um shopping, de acordo com os estudos da ABNT. Esse foi o grande estudo assim que deixou todo mundo do setor até um pouco surpreso, não é? Quando no epicentro do coronavírus do mundo, na cidade de Nova York, o governador, logo ali em maio, Andrew Cuomo, disse, depois de uma pesquisa realizada com 1.300 portadores de Covid em 100 hospitais americanos, os resultados mostraram, americanos que eu digo na cidade de Nova York, mostraram que cerca de 66% das pessoas foram infectadas pela doença dentro de casa. 4% estavam no transporte coletivo, 2% andando a pé. Ora, senhores, não somos o vetor da Covid dessa maneira. Não podemos dizer, como alguns cards que rolam na internet, que colocam o hospital em primeiro lugar e transporte coletivo em segundo lugar. Temos estudos que mostram a sobejo que isto não é uma realidade. E a imprensa tem demonificado a questão do coletivo simplesmente por não entender que nós estamos operando com protocolos. E eu gosto muito desse estudo de São Paulo, porque ele vem a ser apresentado agora, em setembro, finalzinho de agosto, o inquérito sorológico de São Paulo, que é o epicentro do coronavírus aqui na Latinoamérica, realizado pela Universidade de São Paulo, estamos falando da USP, junto com a prefeitura, pesquisa em 3.217 domicílios, uma belíssima amostra, comprovando que na cidade de São Paulo corre mais risco de se contaminar com coronavírus quem mora numa casa com 5 pessoas do que quem usa o transporte coletivo. Então, não podemos, de maneira leviana, como alguns jornalistas têm feito, algumas emissoras têm embasado essa tese de que nós somos o vilão do contágio e que somos aquele que mais transmite, que somos um ambiente perigoso. Isso não tem comprovação científica. Não estou dizendo que uma operação sem protocolos ela deva acontecer, de maneira alguma. A gente sabe que o ambiente coletivo, eu tenho conversado isso com vários secretários de saúde,
de cidades maiores do que muitos países da América Latina, conversado pessoalmente, inclusive a semana passada. Estamos dizendo que um ambiente coletivo, como um shopping com protocolos, ele pode ser seguro, desde que as pessoas também façam a sua parte. No transporte coletivo é a mesma coisa. Um outro detalhe do olhar digital acabou de ser lançado também. Segundo o CDC, Centro de Controles de Prevenção dos Estados Unidos, atividades nos quais precisam tirar a máscara, como, por exemplo, um restaurante, um salão de beleza, pode ser muito mais perigoso do que andar no transporte coletivo. No transporte coletivo, as pessoas não baixam a guarda. Eles ficam com a máscara. Aliás, o transporte coletivo tem sido o grande indutor de uso de máscara das cidades. Se o transporte coletivo não obrigasse as pessoas a andarem de máscara, na minha visão, na Latinoamérica, muito menos pessoas estariam andando ou usando as máscaras, né? E dentro do transporte coletivo a gente não conversa, a gente é mais rápido, mantém um certo distanciamento, e existem 15 protocolos de segurança sendo aplicados todos os dias na operação. O primeiro estudo no Brasil que mostrou que o aumento de pessoas transportadas não tem que ver com o aumento de transmissão foi em Recife, através deste artigo aqui. Depois, logo em seguida, em 14 de agosto, um outro estudo na Grande Vitória comprovou a mesma coisa. Um levantamento feito pela GVBus com dados e informações da Secretaria de Saúde, extraídos ali na última semana de agosto, mostra que naquela última semana de maio, o Transcol, que é o transporte de Vitória, transportava 1,4 milhão de passageiros, enquanto se registrava 4.117 novos casos. Na última semana de junho, um mês depois, por exemplo, a demanda foi de 1,4 para 1,7 milhão de pessoas transportadas, e o número de infectados foi de 1.400, quando era 4.000. Não somos o vetor de transporte, senão quanto mais pessoas transportadas, mais casos teriam e mortes teriam. A NTU fez o estudo mais completo. A NTU, para quem não sabe, é a Associação Nacional de Transportes Urbanos aqui do Brasil. 15 sistemas analisados, 177 municípios analisados, e concluiu-se que não há relação entre passageiros transportados com a variação de número de casos de Covid. Outro ponto, que nós temos sido pouco enfáticos, e nós precisamos dizer isso de maneira claramente. Nós é a autoridade, empresas e entidades. Se fôssemos realmente o grande vilão, como alguns cards na internet sugerem, ou como alguns jornalistas gostariam, se fôssemos o vilão, os nossos trabalhadores deveriam estar entre os grupos de que mais se contagiam, não é verdade? Deveríamos estar lá, o hospital, em primeiro lugar, e depois profissionais que trabalham no transporte coletivo. Não é isso que se evidencia em nenhum dos estudos que temos acesso, pelo menos aqui no Brasil. Se não, vejamos, em Porto Alegre, uma grande cidade, a taxa de contaminação da cidade é de 1,3, população geral, e entre os colaboradores do transporte coletivo é 0,8. Nós temos menos transmissão do que a cidade de modo geral, e 0 óbitos. Quer dizer, se fôssemos o vilão, a nossa taxa deveria ser muito maior. Vamos ver outra cidade, Grande Vitória, por exemplo. A taxa de contaminação da população geral é de 2,9, e entre os colaboradores é 1,1. Quando eu falava semana passada com o secretário de Saúde, junto com o secretário de Mobilidade da Grande Vitória, o secretário de Saúde levantou a mão e disse o seguinte: Roberto, você sabe qual é a taxa de contaminação dos hospitais? Aqui, pelo menos entre nós, eu falei, não, é mais de 30%. Então, senhores, não podemos dizer, como alguns cards na internet sugerem, e isso está no imaginário da população e dos nossos clientes, que, em primeiro lugar, é o hospital, depois é o transporte coletivo. Isso é cruel fazer isso com o transporte coletivo. Temos várias maneiras de medir esses casos. Noiva do Mar, uma empresa pequena, numa cidade chamada Rio Grande, eles têm 435 colaboradores, transportam 1 milhão de pessoas. Os seus motoristas estão em contato com 1 milhão de pessoas todo mês, como das outras cidades. Tiveram 5 casos, todos curados. Este artigo da WRI Brasil, se os jornalistas lessem, parariam de falar muitas inverdades ou coisas inconsequentes, como tem dito. Aqui existe, é uma entidade independente, como o ITP sabe, mundial, e ela diz o seguinte, neste último artigo que saiu agora há poucos dias. Inclusive, quem me enviou foi o Sérgio Aveleda, que está lá em Washington, brasileiro, que já foi secretário de transporte, uma autoridade no assunto aqui de São Paulo. Experiências e estudos indicam que o ônibus e o metrô não são os vilões do contágio pela Covid. Por quê? Porque os transportes estão sendo operados
com protocolos. Então, quais são esses protocolos, a via de regra em todo o mundo? Ventilação adequada, porque deixam os ares, as janelas abertas, fiscalização para que todo mundo use máscara, orientação para que não fique conversando, telefonemas, comendo dentro do ônibus, viagens rápidas, focalizando as faixas dedicadas, que é um grande item comentado aqui neste evento, escalonamento de horários, monitoramento dos próprios colaboradores e etc. Haja visto, então, por exemplo, que temos já empresas como a TMB, Transporte Metropolitano de Barcelona, que já tem um selo de segurança contra a Covid. Transporte público. Estas medidas estão sendo praticadas aqui no Brasil, em muitas cidades da América Latina, só que já lá na Europa existem certificações de certificadores de peso, como este A+, que a gente está olhando. Portanto, para já caminhar para o final, como diz o jornalista Augusto Nunes, fatos não pedem licença a jornalistas para existirem. Eu estou falando com bastante vontade, porque eu sou da área de comunicação, então eu posso falar da minha área. Os fatos não pedem licença para jornalistas para existirem. Os shopping centers foram muito eficazes no tocante a conversar com a população, conversar com as autoridades sobre os seus protocolos de segurança. Conquanto que os shoppings abriram antes do que os parques públicos, porque foram eficientes. A minha pergunta, senhores, vocês estão me escutando aí do outro lado, 500 pessoas, 800 pessoas, temos sido eficientes na comunicação para a população que nós temos 15 medidas, 14, 18 medidas? Aqui estão algumas entidades, por exemplo, a Associação de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, 14 medidas de segurança desde março. As empresas de Diadema, Suzanturi, Mob Brasil, 11 medidas. BR7, da Milena, que esteve aqui ontem, uma empresa que tem 110 anos de operação, 14 medidas. Guarupás, 11 medidas. Noiva do Mar, 16 medidas. Eu poderia citar em todas elas com campanhas, falando com a população sobre a importância da gente dizer que nós estamos trabalhando com protocolos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui nesse ambiente, nesse momento, com 15 pessoas trabalhando. Todos com protocolos de segurança. Todo mundo de máscara, usando álcool gel, distanciamento social, o meu microfone foi higienizado. Com 15 pessoas aqui, nós estamos falando com 500, 900 pessoas do outro lado. Assim é o transporte coletivo. Temos 15, 16 medidas em cima de uma operação gigantesca para que milhões de pessoas se transportem do outro lado. É possível, sim, o ambiente, a despeito de coletivo, ser seguro, desde que seja com protocolos. O problema no novo normal não é o coletivo. O problema no novo normal é o coletivo sem cuidados, sem protocolos. É isso que nós estamos falando. Essa é a campanha da FETRASUL, uma entidade, uma federação que conglomera Goiás, Tocantins e Brasília, uma campanha que está com 110 veiculações em rádio todos os dias, falando para as pessoas que pode vir. O nosso ônibus está preparado para receber você com segurança, porque estamos trabalhando com protocolos. Eu fiz uma rodada de lives, nós falamos com mais de 500 pessoas. Eu fiz uma live com essas mesmas telas que eu mostrei para vocês, para 50 jornalistas. E no final de muitas delas, uma outra com 40, outra com 30, alguns jornalistas disseram o seguinte: Roberto, obrigado pela aula, a gente não sabia disso. A gente não sabia disso e agora, a partir de agora, vamos comunicar um pouco melhor. E eu vou, para finalizar, mostrar a campanha, que na verdade é um vídeo de alguns segundos, de Vitória. Vitória tem 40 medidas de segurança, 19 delas de saúde pública. Está passando em 21 emissoras, uma campanha de governo, para que as autoridades aí do outro lado também vejam como a gente deve fazer nesse momento. Tem gente que tem coleção de máscaras, uma para cada situação. Outros se lambuzam de álcool em gel. E ainda há quem sempre higienize tudo, absolutamente tudo. E enquanto você se cuida pensando no coletivo, nós cuidamos dos coletivos pensando em você. O governo do Espírito Santo adotou um protocolo de ações no combate à Covid-19 para o sistema Transcol, com mais de 40 medidas no transporte coletivo da Grande Vitória. Os ônibus e terminais são desinfectados e higienizados todos os dias. E a frota foi readequada para que a quantidade de passageiros no ônibus permita uma distância adequada. Nos terminais, os coletivos só partem assim. E, sempre que possível, com janelas abertas para o ar circular. Essas são apenas algumas das medidas, mas a prevenção é um ato coletivo e contamos com a sua colaboração. Mantenha a distância mínima de 1,5 metro nas filas e use máscara sempre. Ela é obrigatória no transporte público.
denuncie a não utilização dela e possíveis lotações no aplicativo Ônibus GV. E, por falar no app, consulte os horários do seu ônibus e evite a aglomeração nos pontos. Embarque apenas quando dá para manter a distância adequada. Ah, e não esqueça o cartão GV. Ele é obrigatório e impede o contato com notas e moedas. Só assim, contando com o coletivo, podemos garantir a segurança de todos nos ônibus. Se precisar usar o transporte público, faça a sua parte e fique tranquilo. Nós estamos fazendo a nossa. Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, Governo do Espírito Santo. As duas campanhas da FETRASUL e do Governo do Espírito Santo estão dentro da nossa plataforma e você vai poder ver com detalhes todas as outras peças, a de rádio, a de Busdoor, Indoor e etc. Para reconquistar a demanda, recuperar a demanda, precisamos reconquistar a confiança do cliente que foi abalada por muitas informações durante esse período de pandemia. Transporte coletivo sendo feito com protocolos de segurança pode ser seguro. A gente só pode reconquistar a confiança de duas maneiras. Primeiro, dizendo para ele que estamos trabalhando com protocolos, desde o início. Segundo, não temos nenhuma evidência científica que mostre o contrário. Por quê? Porque trabalhamos com protocolo desde o início. Portanto, a mensagem de ordem para esta época, até o final do ano, até ter vacina, até depois da vacina, é o seguinte: estamos preparados para receber você com segurança. Enquanto você se cuida pensando no coletivo, nós cuidamos dos coletivos pensando em você. Muito obrigado, Valesca. Obrigado, Eleonora. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Creo que su ponencia fue mucho a dirección de muchas de las hablas que hubieron ayer, durante el día, esta mañana también. O sea, tenemos que atacar los problemas que están afectando el momento actual, recuperar nuestras condiciones de continuar ofreciendo nuestro servicio. Ahora yo voy a llamar nuestros invitados que van a llegar por la internet. Viene de 2 países. Yo voy a empezar por llamar a Juan David Correa López, que es el director de comunicación del Metrô de Medellín, Colombia. La ciudad de Medellín está acá y va a entrar muy pronto. La segunda persona que está con nosotros hace un buen tiempo en el programa es el Eugenio de la Cruz, que es el encargado de las relaciones institucionales